there has been a nuclear accident in the Soviet Union. No dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Nas bombas... Acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe do que se trata o desastre de Chernobyl, o primeiro acidente nuclear grave da história da humanidade que ocorreu há mais de 35 anos na Ucrânia. A principal questão que a gente vai trazer no vídeo de hoje não é o acidente que já aconteceu, mas sim um novo desastre que pode acontecer na mesma região. Recentemente, cientistas construíram um domo para conter a radiação no reator 4, o New Safe Confinement. Mesmo quase 40 anos depois, a região ainda tem índices muito altos de radiação e o domo foi criado para manter o reator estável, mas surgiram alguns problemas. Há indícios de que o reator ainda pode aquecer e liberar radiação em todo o meio ambiente de novo. Agora, os cientistas ucranianos eles estão estudando para ver se a situação pode se controlar sozinha ou se precisam intervir para de alguma forma evitar outra catástrofe. Os sensores do domo eles estão detectando um aumento no número de nêutrons no reator, um sinal de fissão. Fissão é o nome de um processo que um átomo pesado se divide em dois, o que libera muita energia. E sabe o que é ainda pior? Isso está acontecendo em uma sala inacessível do reator. Por isso, fica difícil saber quais são as causas e consequências dessa situação. Então, os cientistas eles ainda estão muito incertos, mas eles não descartam a possibilidade de um novo acidente. É um nível similar de preocupação com a tragédia de Fukushima, usina nuclear japonesa. Então, provavelmente, os japoneses também vão acabar se envolvendo no futuro ali para entender o que está acontecendo e prever um problema parecido com o do seu país. Mas esse problema é novo? A resposta é não. Essa situação já é um problema que há muitos anos está acontecendo em Chernobyl. Quando parte do núcleo do reator 4 derreteu em 1986, essa mistura seguiu para outras salas do reator e virou uma formação sólida junto com 170 toneladas de urânio, ou cerca de 95% do combustível original. Um ano depois do desastre, foi construído um sarcófago de concreto e ferro chamado shelter, ou abrigo em português. Ele foi criado para proteger os restos do reator 4, mas deixou a água da chuva entrar. Aí a água em contato com aquela mistura aumenta as chances de um átomo se dividir em dois, ou seja, de acontecer a fissão. Em 1990, um cientista que estava se expondo voluntariamente à radiação para se aventurar dentro da sala do reator, borrifou tudo com uma solução de nitrato de gadolínio para conter aquecimento de uma dessas formações sólidas de urânio. Daí, anos depois, foram instalados sistemas de irrigação com essa mesma substância para limpar tudo e impedir o aquecimento. O problema é que essa solução simplesmente não consegue alcançar algumas salas do reator. As autoridades que cuidam da cidade imaginaram que esse risco seria solucionado quando o New Safe Confinement fosse construído, em novembro de 2016. Essa estrutura de 1,5 bilhão de euros protegeu também o shelter, a estrutura original construída na década de 80 até que ela fosse completamente desmontada. A New Safe Confinement também mantinha a água da chuva fora dos restos do reator. Então, desde que ela foi instalada, os níveis de nêutrons se mantiveram estáveis ou diminuíram desde então. Mas, nos últimos 4 anos, eles quase dobraram em alguns pontos do reator que contém aquela lava solidificada de urânio debaixo de alguns destroços. Alguns estudos e modelos de simulação sugerem que manter um combustível nuclear seco está fazendo os átomos ricochetearem e se dividirem ainda mais. Mas ainda não dá para ter certeza do que realmente está acontecendo. O fato é que, com o combustível cada vez mais seco, o medo de uma reação de fissão está aumentando. E os cientistas dizem que uma eventual explosão poderia ser controlada sem grandes problemas. Mas isso encheria o domo de poeira radioativa, o que é um problema para todo mundo que tem um contato mínimo com a região. Já tiveram que instalar uma série de novos sensores para poder monitorar os níveis de radiação. E agora não tem mais como borrifar com a solução de gadolínio, porque as partes que estão dando problema estão abaixo de toneladas de concreto. Ou seja, não tem como. E não tem como abrir tudo isso, porque isso causaria um transtorno do caralho e colocaria a vida de todos os envolvidos em risco. Então, uma ideia
é criar um robô que consiga aguentar altos níveis de radiação para cavar buracos na matéria radioativa e depois colocar cilindros de boro ali dentro para absorver os nêutrons e controlar a reação. Porra, cara, criar um robô só para fazer isso. Porém, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, acho que não é impossível, né? Mas, até lá, eles estão continuando a monitorar as áreas em que a lava sólida de urânio pode esquentar e explodir. A ideia do governo ucraniano é remover essa lava sólida para armazenar ela dentro de condições mais adequadas. Mas, com essa atividade dentro do reator, fica simplesmente impossível. E por que isso tudo importa? Por quê? Por motivos óbvios. A exposição extrema à radiação é extremamente perigosa. Em pequenas quantidades não tem problema. Tipo, fazer uma radiografia é ok. Mas, se a exposição for demais, você pode desenvolver câncer e mais uma série de problemas de saúde e até morrer, né? E a explosão de Chernobyl em 1986 foi associada a quase 2.000 casos de câncer de tireoide. Para comparação com a explosão em si, foram 30 mortos. Então o problema é mais a radiação em si, né? Na literatura médica, o câncer é um dos problemas mais associados à radiação. Isso porque a radioatividade pode alterar o relógio biológico das células, fazendo com que as células cancerígenas cresçam muito mais rápido. Ou seja, as pessoas têm câncer em questão de anos da exposição à radiação, dependendo do tempo de exposição. Aliás, é por isso que até hoje, Chernobyl é uma cidade fantasma. A explosão liberou tanta radiação que mesmo após 40 anos do acidente ainda é impossível morar lá e ter uma vida normal. Cada minuto que você passa em Chernobyl, a radiação vai destruindo mais o seu corpo. A tragédia na usina nuclear de Chernobyl ocorreu em 1986 na Ucrânia, parte da antiga União Soviética. Na madrugada do dia 25 de abril, o reator número 4 da estação nuclear de Chernobyl explodiu. O núcleo superaqueceu e o calor provocou uma explosão de vapor tão violenta que destruiu o teto do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas. Os primeiros funcionários bombeiros e jornalistas que chegaram ao local, eles foram expostos a doses mortais de radiação e foram as primeiras vítimas. Se a explosão não fosse contida, liberaria 100 vezes mais radioatividade do que as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Com helicópteros, as autoridades despejaram zircônio, areia e grafite para conter a explosão. Na época, foi uma medida para controlar os problemas, mas anos depois estamos vendo uma reação que os cientistas nem faziam ideia que ia estar acontecendo. Na época, as pessoas tiveram que ser retiradas às pressas das suas casas, as autoridades tentaram esconder a gravidade da situação e falaram que a mudança seria temporária, mas eles nunca mais poderiam voltar para suas vidas normais. 130 mil pessoas tiveram que se mudar e a área vai continuar inabitável por milhares de anos, mas as pessoas que já estavam expostas lá desenvolveram câncer. Além disso, o vento espalhou partículas radioativas para a parte da Europa, queimando florestas, exterminando a vida selvagem em um raio de mais de 1.000 quilômetros. Nos anos seguintes, a Suécia, Escandinávia, Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia e Polônia detectaram níveis de radiação em seus territórios. A Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia foram os mais atingidos. Se você quiser conhecer mais sobre a tragédia, a gente recomenda que você assista a série Chernobyl da HBO. Ela conta os detalhes de como aconteceu a explosão e qual foi a reação das autoridades. Até hoje, essa catástrofe está no imaginário popular, especialmente nas cidades próximas. E só resta a nós, meros mortais, que não podemos fazer nada diante dessa situação, esperar que Chernobyl não acorde. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou a Rebeca, você está no Nice and Raw. E se você gostou do vídeo, curte aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, dá aquela força aí pra gente. Até o próximo vídeo. Cara, ter franja não é fácil.